Muito bem, senhores. Hoje, dia 26 de abril de 2020. Estamos aqui mais uma vez, seguindo nossa quarentena e, é claro, tentando ser de alguma forma produtivos, produzir alguma interpretação filosófica do mundo, ler textos, etc. né? Antes de eu ir ao ponto do vídeo de hoje, que é exatamente fazer morrer, deixar viver, né? A questão da relação entre biopolítica e biopoder, deixar uma pequena recomendação. Nunca acreditem em políticos, nunca acreditem em políticos. A política é boa, a gente pode discutir o que é bom para nós, discutir o que é bom para a sociedade, mas os políticos profissionais, infelizmente, nos tempos atuais, têm dado péssimos conselhos. Há 2-3 dias atrás, aí, o Trump, né, recomendou que os cidadãos estadunidenses aplicassem, tomassem doses de desinfetante. Né? Não sei se é verdade, eu vi isso na rede social, mas olhando o perfil do sujeito é possível concluir que é possível sim que ele tenha dito. Portanto, não acreditem em político, acreditem confiem mais na ciência, pois ela ainda tem bons caminhos a indicar para a gente em tempos de pandemia. Tudo bem, então vamos antes ainda de ir ao ponto, quero agradecer aos mais de 300 seguidores que eu tenho no YouTube. Pelo seguinte, há um mês atrás a gente era uns 50 pessoas ali seguindo, hoje já é 320, então aumentou o número. Gostaria e quero salientar que não sou youtuber, portanto não tem edição de vídeo, não tem figurinha, não tem imagenzinha descendo, subindo, texto. Sou tão somente um professor de filosofia que se dedica a pesquisar também filosofia e fazer filosofia há 15, 16 anos, né? Então não tem nada a ver com youtuber aqui. O que a gente faz é discutir um pouco. Dito isso, vamos ao ponto. A questão do biopoder e da biopolítica a partir deste curso de Michel Foucault chamado Em Defesa da Sociedade. Mais precisamente, a última aula desse curso, que foi pronunciada por Foucault em 17 de março de 1976. Então aqui Foucault coloca as suas questões sobre a relação entre biopolítica e biopoder, muito didático, né? E caso vocês queiram complementar em outro texto, né, o último capítulo aqui da História da Sexualidade, o volume 1, né, A Vontade de Saber, o último capítulo também é dedicado a essa questão, e o último capítulo tem exatamente como título Direito de Morte e Poder sobre a Vida. Então vamos lá, vamos tentar reflexionar sobre isso, né? Porque essas questões estão sendo trabalhadas por mim em um artigo que vai ser submetido a uma revista científica, acadêmica, exatamente para tentar mostrar que a leitura de Foucault, as proposições de Foucault, é óbvio, elas possuem alguns limites, né? Se centram sobretudo na questão da vida. E ele relaxou para questões de necropolítica e para questões de tratos políticas abordadas por outros autores. Mas então vamos ao ponto, que é isso que eu estou tentando discutir na elaboração desse artigo, né? A partir dessa questão. Então lá, Foucault começa, como eu já disse em outros artigos, discutir sobre o que é a soberania, né? E ele vai dizer que no sentido clássico da soberania, exatamente aquela tese do fazer morrer e deixar viver. Isso é o biopoder, ou seja, o soberano, aquele que detém o poder soberano, ele, em última e primeira instância, ele tem um governo sobre o corpo do seu súdito. Então, é um poder bastante individualizado, é o biopoder, né? E aí surge uma questão que a gente pode perguntar a Foucault. Quando e como a soberania é consumada? E aqui está o limite, né? Aqui está o limite da soberania. E a gente vai ver que esse súdito, de um ponto de vista jurídico do direito, ele não tem nem o direito de viver e ainda nem tem o direito de morrer.
esse poder soberano, esse biopoder, faz do súdito alguém que tem, do ponto de vista do direito, do jurídico, alguém que é neutro. E aí a gente direciona uma outra questão a Foucault. Quando que o poder soberano ele se consuma? Como esse poder soberano do biopoder ele se faz de fato? E a gente vai ter que responder a partir de Foucault e com Foucault que o poder soberano ele é consumado, ele se faz enquanto soberania somente quando ele mata, somente quando ele tira a vida do súdito. Deixar viver, vive. Agora, quando o soberano mata, por exemplo, um exemplo que eu dei em outros vídeos, a gente traz para esse de novo, Tiradentes foi comemorado há poucos dias, o poder soberano sobre o corpo, preso, depois morto, depois dilacerado e depois deixado em praça pública para pedagogizar os demais, para não enfrentar o poder soberano. Então ali o poder soberano ele não está no fato de deixar o sujeito viver, ele não se consolida quando deixa viver, mas se consolida exatamente quando mata o indivíduo, o corpo. Então é um problema, né? Esse poder soberano ele implica em aquilo que Foucault chama de sociedades disciplinares, né, já que individualiza o corpo, que é a famosa teoria dos corpos dóceis, que estão em outras obras de Foucault, etc., e para a qual instituições foram e são muito importantes. Né? Essa sociedade disciplinar ela se consolidou através das escolas, através das fábricas, através do hospital, através dos quartéis, com o objetivo de constituir esse corpo dócil. Um parênteses, né? O que é um corpo dócil? Dentro de uma sociedade capitalista como a nossa, a gente diria que o corpo dócil é aquele que está habilitado a produzir mais do ponto de vista econômico e obediente de um ponto de vista político. E aí, Foucault diz que esta sociedade disciplinar aí, que busca corpos dóceis, que individualiza, que corporiza os indivíduos, que faz do sujeito alguém neutro do ponto de vista jurídico, ela desemboca, ela tem que evoluir, e é o que eu estou chamando no meu artigo aqui de a maturidade do biopoder, ou seja, quando o biopoder ele se matura, nasce, portanto, uma coisa nova, chamada biopolítica. E aí a questão da soberania, ela deixa de ser aquela tática de fazer morrer e deixar viver, e ela passa a ter a proposição de fazer viver e deixar morrer. Então, a grande questão é a vida sempre como um problema, a vida como um problema político. Portanto, o conteúdo da soberania não é um conteúdo que vem de uma teoria, de uma filosofia política, mas vem exatamente da biologia e de outras ciências afins, né? Que nós chamamos, e Foucault chama mais tarde, de um nascimento da biopolítica. Este poder de soberania biológica, portanto a biopolítica, que nasce, não é um poder sobre um indivíduo, sobre um súdito individualizado. E Foucault vai dizer muito claro, é um poder sobre massa, né? Um poder sobre as massas. E as grandes questões do Estado, da política pública, passam não a ser o controle dos súditos, mas questões da massificação das populações, como o controle de natalidade, a taxa de mortalidade, a velhice, o controle de epidemias, as questões econômicas, né? O controle das populações de um ponto de vista, portanto, biológico, para o qual a estatística vai ser importante, a geografia vai ser importante, então sempre tendo como meta a massificação da população, a constituição de coletivos de viventes e a generalização de práticas de governamentalidade. Então, tudo isso com a meta do controle das populações. Então não é mais o corpo dócil, mas populações dóceis, aquelas que estão habilitadas a produzirem mais de um ponto de vista econômico e obedecerem de um ponto de vista da governamentalidade biopolítica. Peço licença para ler um pequeno trecho que está lá na página 216
dessa edição aqui, que diz o seguinte, exatamente apontando esse limite do biopoder e a necessidade de uma biopolítica. Então vai dizer Foucault, abro aspas, se o poder de normatização quer exercer o velho direito soberano de matar, ele tem que passar pelo racismo. Veja bem, aqui o que Foucault está colocando é que esse poder soberano de matar, do biopoder, ele passa para a biopolítica, ele não é negado, ele é incorporado pelas questões biopolíticas. E o desejo de morte, né, esse estado assassino, ele vai aparecer como racismo. E continua Foucault, esse inversamente um poder de soberania, ou seja, um poder que tem o direito de vida e de morte, quer funcionar com os instrumentos, com os mecanismos, com a tecnologia da normatização. Ele também tem que passar pelo racismo. É claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassino direto, mas também tudo que pode ser assassínio indireto. O fato de expor uma população à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte, ou pura e simplesmente a morte política, expulsão, rejeição. E esse pequeno trecho final que é o que permite a gente fazer essas leituras genealógicas, não somente como um texto de filosofia, mas como práticas biopolíticas do Estado contemporâneo, né? Por exemplo, quem precisa morrer para salvar a economia? Então o Estado está dizendo que alguns, e a própria população, a partir dos processos de governabilidade, está dizendo que alguns podem ser expostos ao risco de morte. Outros podem ser expulsos, outros podem ser rejeitados. Qual que é o estrangeiro aqui nessa questão, né? Aquele que é imigrante. Como que o Estado atual tem feito? Fechado suas fronteiras e impedido essas pessoas de se mexerem tanto para seus países de origem como de entrada. Então a expulsão, a rejeição e o racismo. Então esse biopoder ele é abarcado pela biopolítica e passa por alguns processos. Ou seja, Foucault vai apontar em outros textos, por exemplo, a constituição da cidade operária, né? A partir, sobretudo, da organização dos ingleses, para os quais o trabalho era os operários, os pobres, tinha que passar por processo de higienização, etc, etc. Está no outro vídeo aí, acho que no primeiro que eu falei sobre biopolítica. Vai se constituir seguro-saúde, seguro-velhice, o Estado vai se preocupar com a higiene dos seus cidadãos, vai se preocupar com o controle da sexualidade. Com isso a gente tem uma mutação do conceito de família, por exemplo, no século XVIII. Basta a gente ler um curso como Os Anormais, por exemplo, que trata do conceito de família e como ele foi se transfigurando, né, a partir dessa ideia dos controles biopolíticos. E essa ideia que vincula ação política do Estado, moralidade como processos de controle de sexualidade, teses da medicina, ou seja, esse soberano biopolítico que incorpora em si a ideia de que esse poder sobre a vida não é mais sobre a morte do indivíduo, não é sobre um corpo, mas é sobre uma população, sobre uma massa de cidadãos, etc. E aí vem uma questão, né? Se a biopolítica então incorporou o biopoder, como exercer o poder de morte na organização política atual? O Foucault responde, é o racismo de Estado, né? E o método vai ser a biopolítica. Esse método de matar, do controle sobre a vida do sujeito, sobre o corpo do sujeito, que passa a ser um controle sobre populações, sobre massa de pessoas, passa a ser então, o biopoder passa a ser um método biopolítico. Foucault deixa uma questão aqui que a gente precisa interrogá-lo em seus textos. O que é raça? Foucault não define o que é raça. E talvez aqui esteja uma proposição de pesquisa para vocês. Identificar o que Foucault entende por raça. E a questão maior desse racismo, já que Foucault não fala de raça, mas fala de racismo, é que a morte não passa a ser do indivíduo,
do indivíduo, mas é deixar morrer um número muito grande de pessoas, a morte em massa. E aí o Foucault ele usa o nazismo como exemplo, né, desse racismo, né, que usa a biopolítica para promover a morte em massa das populações. É o que nós já falamos em outro artigo, outro vídeo, perdão, de que a morte em massa ela é uma aplicação do método fordista de produção, da produção de mortes, né? Então, e outra coisa que o nazismo coloca em questão é exatamente o poder soberano de morte estendido não somente a um soberano, mas a um grande número de membros da população. Ou seja, com o nazismo, esse poder sobre o corpo, sobre a vida, de matar essa soberania biopolítica, ela deixa de ser de um indivíduo, do rei, por exemplo, e passa a ser dos membros de uma coletividade. Basta para a gente ver isso o decreto de Hitler, né, conhecido como a solução final, que submete os seus súditos à morte, né, como uma forma de espiar as questões. E por fim, Foucault fala de como esse racismo ele aparece no socialismo. Não vou falar aqui, deixo como um desafio de pesquisa para vocês. Pesquisem o que é o racismo no socialismo. Dito isso, meus queridos, vamos parando por aqui. Abraço para vocês, se cuidem, façam quarentena, acreditem mais na ciência e menos em políticos. Abraço!